Senhor Jesus, Divino Mestre e benfeitor das nossas vidas, nós, Senhor, abrimos os nossos corações para receber-te. Abrimos os nossos lares para receber a visita destes amigos benfeitores que o Senhor nos envia. Nós sabemos, Senhor, do teu amor, do teu grande e mais puro amor por todos nós. Sabemos que nos ampara, que cuida de cada um de nós com carinho, que estás presente em nossas vidas. Ensina-nos, Mestre, a sentir-te com mais profundidade. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os teus passos. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática os teus ensinamentos. Nós te pedimos, Mestre querido, que nos envolva na tua luz, com a tua bondade, para que possamos nas nossas vidas nos fortalecer e colocarmos o que temos aprendido em prática. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade do estudo, de estarmos reunidos nesta noite entre amigos, familiares. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que trazemos no pensamento e no coração. Que cada um receba a paz, a tranquilidade que vem do alto. Fica conosco, Mestre, e receba a nossa mais profunda gratidão pelas bênçãos que derramas sobre todos nós em cada dia. Nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Cristina. Cris. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Pessoal. Bem-vinda, Ana. Vou colocar o texto, então, para a gente fazer a leitura, tá bom? Então, vamos lá. A Paula poderia começar a leitura da primeira parte, a Adriana faria a segunda parte. Adriana, por favor. Posso. Então, vamos lá. Curas. Perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. Porquanto, dizia, se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse, quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou com toda a verdade. Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Estas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, são significativas.
exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas, por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou, pelo menos, uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Obrigado, Obrigada, Paula. Pesca milagrosa. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele duas barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. Nada apresentam de surpreendentes esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu, com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígio, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus,
é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles os acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem o chamado de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E deu-se também quando predisse que Pedro negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz. Ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no fórum íntimo? Muitas vezes, supondo que esse pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Allan Kardec, A Gênese. Obrigado, Adriana. Obrigado, Paula. Nós temos aí 2 textos da Gênese, e são 2 textos bastante interessantes. É óbvio que nós temos, né, 2 eventos que a palavra milagre, né, quer dizer coisa admirável, coisa extraordinária. Mesmo que nós fôssemos capazes, o que não é o caso, né, de explicar profundamente o que aconteceu aí, mesmo que fôssemos capazes de explicar, isso ainda continuaria sendo extremamente belo, admirável, extraordinário, né? Não é porque você explica uma flor, você pode explicar uma flor, né? Mas a explicação é uma coisa, a flor é outra, né? E ela vai continuar sendo bela, vai continuar sendo única. E os milagres de Jesus, assim chamados, né, nós espíritas entendemos que não há milagres no sentido propriamente dito de alteração da lei divina. A concepção católica de milagre é que o milagre seria uma alteração das leis, uma suspensão das leis. Perdão. Mas nós espíritas não entendemos assim, né? Allan Kardec nos explica muito bem isso. Ele diz que não tem, o que nós compreendemos como milagres, na verdade, são eventos que nós chamamos de milagres porque não conhecemos a causa, não entendemos a razão, não sabemos como funciona. Como, por exemplo, um homem da Idade Média, né, chamaria de milagre você acender um fósforo diante dele, por exemplo, né? Um evento que para nós é absolutamente simples e insignificante, ele chamaria de milagre, né? Ou se você aparecesse com um celular ou uma simples foto, né? E ele sairia correndo, certamente, porque ele falaria, você é um mago, você é um ser que, né, faz coisas extraordinárias. Então, o extraordinário, na verdade, ele está ligado mais à nossa ignorância das leis. A doutrina espírita, nesse aspecto, é maravilhosa, porque ela permite que a gente entenda, né, que esses eventos que Jesus realizou são eventos que estão dentro das leis naturais. Mas nós estamos falando de alguém que tinha uma capacidade de compreensão e de manipulação da matéria e dos fluidos espirituais que nós estamos muito longe de entender, né?
Então, nós vamos ver aí nesse texto palavras como fluidos, transmissão de fluidos, recepção de fluidos, a questão da energia que está implicada nisso, né, o fato das condições que são necessárias para que um evento desse se produza. Então, são duas situações que implicam eventos diferentes, né? A questão da transmissão, né, de fluidos curativos, e no outro, um aumento da percepção, que, como diz Allan Kardec, né, era um estado normal de Jesus. Ele estava o tempo todo vendo muito além do que nós vemos, né? E lembro de um comentário do Carlos Bacelli, quando ele diz que ele acredita que Jesus, ele fala isso um pouco brincando, obviamente, né? Mas ele fala, a gente precisa registrar tudo que o Chico fez, porque eu acredito que Jesus existiu porque eu conheci o Chico Xavier. Se eu tivesse alguma dúvida, eu não teria mais, porque eu sei que o Chico existiu. E se alguém como o Chico existiu, eu sei que alguém como Jesus é possível. E eu achei muito interessante isso, porque o Chico apresentava esse fenômeno, né, da dupla vista, que é uma expansão do perispírito, né? Tem todo um aspecto técnico em tudo isso que nós estamos falando, que obviamente nós vamos passar talvez um pouco em sobrevoo, né? Mas, por exemplo, a dupla vista é um fenômeno que pode acontecer com qualquer um de nós, né? É simplesmente você ser capaz de ver o que está acontecendo à distância. Então, você pode ter uma ligação emocional muito grande com alguém, você pode ter uma preocupação muito grande com um evento que vai acontecer, e você pode querer comunicar alguma coisa a alguém, né? E aquela pessoa, de repente, você pode vê-la, né? Pode visitá-la, você pode saber o que está acontecendo com um filho, às vezes, né? Então, essa percepção pode ter muitos graus, e em Jesus tinha o grau máximo, né? Ele vivia em estado de dupla vista permanente, ele sabia o que estava acontecendo, o que as pessoas queriam, quem era cada um, mas a gente sabe que isso é possível, né? Porque algumas pessoas manifestaram essa capacidade. Então, Chico Xavier é um deles, Padre Pio é outro, né? Eu já comentei aqui, por exemplo, né? Chico sabia por que as pessoas estavam ali, né? E quando não eram os espíritos que diziam, era porque ele era capaz de ler, né, a atmosfera espiritual da pessoa. Então, nós podemos enganar as pessoas, né, encarnadas, mas os nossos guias e mentores espirituais, eles são capazes de ler, né, nós somos transparentes, na verdade, para eles. Então, tem muita coisa aí nesses textos, né, que a gente vai poder trabalhar um pouco, tentar compreender, são coisas, algumas um pouco técnicas, profundas, e algumas extremamente práticas para nós, para a nossa realidade, né? Então, vamos ver se a gente consegue aprofundar um pouco essas reflexões. Então, palavra aberta. Vou começar, então. Foi engraçado que você falou essa questão do enganar os espíritos, porque era exatamente uma das coisas que eu tinha pensado quando eu li o texto, porque a gente até quando nos nossos estudos de quarta-feira, né, de mediunidade, um dos livros que a gente estudou, tinha a questão do pensamento. Quando a gente pensa, a gente forma uma imagem, né? Então, os espíritos, eles conseguem ver essa imagem que foi formada pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. E também eles conseguem sentir, né, o nosso perispírito, né? Então, como é que a gente pode enganar, não é? E aí eu fico pensando, às vezes a gente fica assim com alguns pensamentos negativos e tudo, a gente, como o César falou, a gente engana todo mundo, mas a espiritualidade a gente nunca vai conseguir enganar, né? Então, quando a gente se torna espírita e a gente tem essa compreensão, a gente tem que melhorar, porque a gente sabe que a gente deve melhorar, e não se fingir de melhorado, assim, né? Fingir que a gente está sendo bonzinho, mas tentar ser realmente bom, né? Tentar realmente do coração mesmo, né? Fazer aquilo, porque é pra gente, né? E não para se passar por bom para os outros, porque quem que a gente vai enganar?
Para enganar quem está vivo, mas a espiritualidade não, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, é vergonhoso, assim, às vezes até, né, pensar, nossa, eu vou enganar os outros, né? Mas, gente, aí quando você pensa que a espiritualidade, teu mentor está ali, está vendo tudo, você fala, nossa, que vergonha, né? Então, nem dá mais para fazer isso, né? Quando a gente tem essa compreensão, a gente não consegue mais fazer. Então, a gente se torna mais verdadeiro, né? Tenta realmente ser bom, porque a gente sabe a necessidade disso, né? Então, e também eu fiquei pensando muito nisso por causa de um exemplo que eu conheço, não vou nem comentar com vocês que não vale a pena, né? Mas, assim, de uma pessoa que é espírita, mas que às vezes ela engana, assim, as pessoas. Aí eu fico pensando, mas, né, é estranho, né? Bom, enfim, talvez ainda não tenha entendido realmente a compreensão disso, né? Mas, e a questão da dupla vista de Jesus é uma coisa muito, bom, se a gente for pensar que ele encarnado, né, ele conseguia ter tudo isso, né, toda essa dimensão, imagina ele desencarnado. Então, quer dizer, ele está sempre do nosso lado, sempre presente nas nossas vidas e por todo o planeta, né? Com todo mundo, mesmo naqueles que não acreditam nele, e ele é muito grande, né? Não tem como compará-lo com mais ninguém, né? Assim. Sem dúvida. Obrigado, Adriana. Mas, sabe, refletindo sobre a história do peixe, eu acho que tinha mais do que só a dupla vista. Porque se a gente pensar, eles tinham acabado de voltar da pesca e não tinham pescado nada. Então, Jesus conseguiu ver, provavelmente ele viu um cardume e falou, vai lá pescar. Mas eu acho também que provavelmente ele chamou, deve ter algum outro poder, porque para aparecer tanto peixe, você entendeu? Se ele tem uma dupla vista, a não ser que ele orientou, vai pescar ali, naquele cantinho. Aí tudo bem, aí se não, talvez ele tenha, bom, com certeza ele tem outros poderes, né? Mas, eu não sei, se eu estava refletindo agora, pensando na dupla vista dele, onde a gente nunca vai saber, né? Mas talvez ele tenha também o poder, ele teve o poder de, não sei, de transformar um cardume, talvez ele materializou um cardume de peixe. Na verdade, Fábio, tem um princípio em ciência, né, que chama navalha de Ockham, que a gente só deve buscar uma explicação mais complicada quando a simples não satisfaz. É verdade, né? Então, você está complicando uma coisa que já está explicada, né? Allan Kardec já disse, né? Ele, com a dupla vista, viu, né? Para ele, não, na verdade, não havia diferença para ele, encarnado ou desencarnado, né? Eu entendi o que a Adriana quis dizer, mas ele não tinha essa limitação, né? Lógico que ele escolheu se limitar num corpo, viver entre nós, mas ele não tinha, né? A prova de que ele não tinha essa limitação é a transfiguração, é ele caminhar sobre a água, a matéria, multiplicar pães e peixes, né? Então, você tem alguém que tem um controle da matéria, né? Porque, segundo Emmanuel, Jesus criou o nosso planeta, ele conduziu a criação do nosso planeta. Então, o que para nós parece muito complicado, para ele é muito simples, ele conhece a matéria obedece, né, a ele. E não pode ser uma visão de Jesus simples, né, que não passe pela dupla vista, porque ele não estava falando com pessoas ingênuas, ele estava falando com pescadores experientes, que não teriam perdido um cardume debaixo do próprio barco ou perto dali. Né? Então, você está falando com profissionais da área, né? Que falam para ele, nós trabalhamos a noite toda, mas como é você, né? Como é o Senhor que está mandando, nós vamos tentar de novo. E aí eles se surpreendem, né? Então, eles não viram, não era algo, né, que eles escapou realmente, eles não tinham como ver, Jesus estava vendo, e estava vendo muito além, como ele viu, por exemplo, né, como ele leu na atmosfera espiritual de Judas, que ele estava pensando, né, em coisas que o levariam a uma catástrofe, como ele viu, por exemplo, Filipe, né, quando Filipe vem com um dos discípulos dele, né, e quando Filipe chega, ele diz, eu te vi embaixo da árvore, né,
e você é um verdadeiro judeu, né? Alguém que ora, alguém que é sincero, e Filipe fica surpreso, né? Como é que você sabe que eu estava lá, né? Então, Jesus, ele manifesta esse poder, né? Em muitos momentos, e isso para ele não tinha, né? Segredo, mas é só ver gente que estava muito próxima da gente, né? Como o Chico, que fazia isso o tempo todo, ou o Padre Pio, né? As pessoas chegavam para conversar com ele, sentavam lá no confessionário, e eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas vale a pena, porque cabe no assunto, né? E a pessoa começava a contar as coisas, ele falava, tá bom, e continue. Não, mas é isso. Não, continue. E aí a pessoa falava mais um pouquinho, falava, não, mas o que você tem que falar, você ainda não me falou. E aí ele começava a ficar bravo, porque o Padre Pio não mandava recado, não. Se bobeasse, ele saía do confessionário e dava um papo no sujeito, né? Era bravo. E aí ele falava, bom, meu filho, e a amante que você tem na cidade tal, você não vai me falar dela? E o assassinato que você cometeu quando era mais jovem, você não vai me falar dele? E aí ele começava, né? Então, da onde ele tirava isso? Estava escrito na pessoa. O Chico tinha pessoas que chegavam perto dele e ele sabia que tinham cometido assassinatos, que tinham feito coisas absurdas, né? Então ele sabia que tinha gente que estava pensando em suicídio, e ele se dirigia à pessoa, dizia, minha irmã, meu irmão, né, os benfeitores estão te dizendo, né, pare de pensar isso, né? Então eles não havia segredo para eles, né? Porque a gente, como a Adriana explicou, a gente pensa na nossa atmosfera espiritual, aquilo que a gente pensa com muita emoção e sentimento acaba se imprimindo como imagens no plano espiritual, no mundo, no fluido, né, que nos envolve, do qual é feito também o nosso perispírito, e nós ficamos transparentes, né, para os espíritos. Então, essas são capacidades que muitas pessoas manifestaram ao longo da história, né? Que em Jesus, obviamente, estava tudo em grau máximo, né, porque ele era o mestre, mas nós vamos ver grandes médiums, né, a gente já comentou aqui em outras ocasiões, né, o Swedenborg, que vê um incêndio que está acontecendo a 150 quilômetros de onde ele estava, um outro, continuo esquecendo o nome dele, é um grande pensador, um grande filósofo, e ele vê, né, o assassinato de um imperador em Roma, ele para a conversa que ele está tendo com as pessoas, e entra como que num estado de transe, né, e fala, fulano de tal está sendo assassinado agora, né, o assassino fez isso, correu para tal lugar, o corpo foi jogado em tal lugar, ele descreve tudo. Então, isso é dupla vista, né? Mas isso pode acontecer com a gente também, né? Você pode estar tão preocupado com uma coisa, querendo falar tanto com uma pessoa ou aquela pessoa querendo tanto falar com você, que de repente ela vem, né? E você chega você às vezes até a ver, né? Então, são eventos naturais, a doutrina nos explica isso, né? São eventos naturais. Agora, são muito bonitas essas passagens, né? Essa da mulher, né? É muito bonita essa passagem, porque viver, minha filha, a tua fé te curou. Né? Jesus diz, é como se ele dissesse, eu sou uma usina de força, né? de 300 mil megawatts, e você tem uma lampadinha aí, que tem um fio, e você veio aqui e conectou na tomada. E o fio é a fé. Né? Então, viver em estado de fé é você, onde quer que esteja, com quem quer que esteja, você tem um fio para conectar na usina. Então, a pessoa que tem fé, por exemplo, tinha gente que visitava o Chico e saía de lá curado. Mas por quê? Porque a pessoa estava em estado de fé. Eu estou aqui, eu estou aberto para receber, eu confio,
né, que a providência divina vai responder aos meus apelos, eu vou continuar confiando, porque quando eu merecer, ele vai me dar a resposta. Essa mulher, belíssima a atitude dela, né? Ela ouviu falar de Jesus. E ela se coloca no estado de 200% de fé. Né? Eu tenho que chegar até ele, eu tenho que chegar até ele, só preciso tocar o manto dele. Só isso. Né? E se comprime na multidão, toca o manto de Jesus, e Jesus, na hora, para. Então, a explicação, se nós não tivéssemos a doutrina, a explicação está toda aí. Né? Está se passando um evento, Jesus não está pensando na mulher, ela não está pedindo nada oralmente para ele, falando, ela não está manifestando nada, aquela multidão cerca Jesus, todo mundo toca ele, né? Mestre, 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 né? As pessoas querem tocar nessas pessoas, como eu via as 2 vezes que eu fui lá para Uberaba, mas às vezes a gente via, né? O próprio Bacelli fala isso, o Geraldinho, as pessoas às vezes brigavam, né? Para poder dar o braço para o Chico, chegar perto, né? Porque as pessoas querem, a gente quer tocar essas pessoas, né? E você vê, assim, meio que até umas caras feias, às vezes, em volta ali, porque, né, alguém chegou e passou na frente. E essa mulher, ela foi indo, né? Aí tocou, e Jesus, na hora, para. Né? Por que que ele para? Porque tem algo que saiu dele, que foi com o endereço certo para essa mulher. Né? É lógico que ele sabia o que estava acontecendo. Ele poderia identificar, inclusive, a mulher, mas ele queria, né, dar a lição. Quem me tocou? Né? Mas quem me tocou naquela condição de estar num estado de fé, que bastou conectar o fio na tomada e a força passou. Então, por que que os outros ali, às vezes, não receberam aquilo? Porque eles não estavam naquele estado mental. Então, aí a gente se coloca e se diz, se eu viver nesse estado mental, de fé, de confiança, pode vir essa energia dos lugares mais inesperados para a gente. Mas você está nesse estado. Né? Então, a vida vai te dando a resposta. E é muito bonito isso, porque ela identifica, que diz, ela, como diz o texto, ela sabia, pelo que ela sentiu no corpo dela, ela estava curada, e Jesus sentiu que saiu alguma coisa dele, a energia saiu dele. Né? Então, tem teses novas aí circulando, né, na doutrina espírita pelo Brasil, né, que quando você aplica um passe, ou quando você insufla na pessoa a vontade de se curar, né? Óbvio que se a pessoa estiver num estado, se você puder insuflar nela a vontade de se curar, isso é bom. Mas eu tenho medo dessas teses, porque é como se dissesse, então, e o poder de Jesus? Então, e quando ele tira Lázaro da morte? Como é que ele tirou Lázaro da morte? Ele tem que enviar uma quantidade de fluido poderosíssima, né, para reatar o perispírito ao corpo, que estava praticamente desatado, dar uma quantidade de energia vital para aquele corpo, para que ele possa retomar a vida. Aquela pessoa não estava sequer consciente. Como é que você poderia insuflar uma consciência de querer se curar nela? A filha de Jairo, né? A filha o filho da mulher de Naim, né? Que está já levando o filho para o cemitério dentro do caixão e dá a sorte de cruzar com Jesus, né? Que para o féretro e chega perto e levanta. Você tem ideia de com quem nós estamos lidando aqui? Então, quando a gente fala Jesus, nós não vimos, não existe isso em religião nenhuma, em lugar nenhum. Nós estamos diante do Mestre. Então, a força fluídica que sai dele, né, que ele pode curar leproso,
né? Quem já viu foto, né, da pele de um leproso? E você conseguir reconstituir aquilo, você tem que ter uma força fluídica muito grande, né? Então, é muito bonito tudo isso, mas a doutrina nos ajuda a entender, né? Eu acho que a gente não tem mesmo ideia, né, de quem seja Jesus. A gente nunca, eu falo por mim, às vezes eu fico pensando, eu acho que a gente não tem como conceber, né, a grandeza de Jesus. Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, né, e os espíritos respondem que a gente não tem o sentido para entender Deus, para saber, para conhecer, né, o que é Deus, e a gente não tem, falta-nos um sentido. E eu acho que falta-nos um sentido também para conhecer Jesus. A gente fala de anjos, né, de espíritos, mas Jesus é mais que anjo. Jesus é um espírito puro. Jesus é um espírito crístico, né? Quando esse planeta foi criado, ele já era um espírito puro. Então é alguém que está, né, a caminho já há milênios e milênios. Então a gente não tem ideia, né, de quem seja Jesus das capacidades dele. E a nossa dificuldade, acho que às vezes é de entender coisas que os nossos olhos não veem, né? Então, a dificuldade da maioria das pessoas é de perceber e de compreender certas coisas, porque o que a ciência não explica, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas a gente também não conhecia eletricidade, a gente não vê magnetismo, a gente não vê ondas, e está tudo aí, né? E a ciência explica. E então, tem muita coisa, né, que acontece no nível espiritual, que os nossos olhos não veem, e às vezes as pessoas dizem, eu precisaria ver para crer, né? E isso mostra a ignorância, a nossa ignorância e o nosso orgulho, né, diante desse tipo de fenômeno, porque isso é tudo muito grandioso, e a gente tem que ser muito humilde diante de tudo isso, porque Jesus é grandioso, e tudo que ele fez foi grandioso, e nada do que ele fez está fora das leis de Deus, e tudo que ele fez está dentro das leis divinas, e ele disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, esses poderes de Jesus, nós os temos também ainda não desenvolvidos, e por isso que nós estamos aqui. Então, hoje o Espiritismo explica esses fenômenos todos para a gente, que chamamos de milagre, mas que, na verdade, não são milagres, porque milagres são coisas fora das leis divinas, mas o Espiritismo vem explicar, é a dupla vista, é o magnetismo, né, a mediunidade, então, coisas que acontecem no nível espiritual e a gente não tem como explicar, a gente não tem conhecimento, a gente não tem visão para esse tipo de coisa. Mas tudo que Jesus fez, né, nós vamos poder fazer um dia, porque nós estamos em desenvolvimento. Então, quando ele diz, vós sois deuses, faça brilhar a tua luz. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, conhecendo as coisas, estudando, para a gente saber o nosso potencial, onde que a gente pode chegar, né? Porque Jesus, ele veio das alturas para nos mostrar o caminho, para falar, vocês podem fazer o que eu faço. Vocês também são filhos de Deus. Então, esse é o nosso futuro, né? E a gente tem que desenvolver isso. E nós estamos no caminho, somos ainda muito, muito pequenininhos e temos ainda um longo caminho para percorrer, mas tudo que Jesus fez e faz, nós também vamos fazer. E aproveitar, né, que nós temos esse mestre cura, esse mestre pacifica, esse mestre envolve, esse mestre cuida, e a gente precisa se aproximar dele e trazê-lo para perto de nós, né? Para que a gente sinta a presença dele, que ele faça esses milagres em nós também. Sebastião, ia falar alguma coisa? Não, eu tinha uma pergunta, mas você já respondeu. Obrigado. Eu estava pensando muito no magnetismo, esta matéria terapêutica, César, o magnetismo, quando ele fala, considerando matéria terapêutica o fluido, ele fala do magnetismo? Também.
Ok. Então, se nós estamos mergulhados nesse fluido universal, o magnetismo o fluido magnético é uma modificação do fluido universal. Então, todos nós temos esse magnetismo em nós. Né? Então, eu me lembro muito do livro, eu acho que é Missioneiros da Luz, que ele diz que eles têm pessoas que fazem estes passes a gente, eles são chamados de técnicos, não me lembro, mas estas pessoas têm um magnetismo muito grande e eles têm o poder de curar a gente. Né? Então, essas pessoas são do lado espiritual, do lado do astral, mas nós também temos essa capacidade. Né? Então, nós precisamos... eu penso que eu me lembro no livro dos Espíritos que ele diz, se nós quisermos trabalhar no magnetismo, se nós queremos fazer essas curas, nós temos que fazer uma conexão com espíritos mais elevados, né? E trabalhar sobre nós mesmos e tudo isso. Mas me lembro também que ele diz que uma das coisas do magnetismo a mais poderosa é a prece. Então, eu pensei muito nesse tema do magnetismo. Só vou aproveitar o teu assunto, mas depois, se você quiser, você pode voltar, só para não deixar acumular muita coisa aí, para a gente não se perder. O magnetismo obviamente que ele não tem... Na época de Kardec, nós sabíamos, né, e havia uma técnica, né, que eram os passes magnéticos que eram feitos, né, nas pessoas, que muitas vezes eram colocadas em estado semi-hipnótico, né, que a gente chama de sonambulismo. Havia uma série de fenômenos que estavam em estudo, era muito rico tudo isso, né? E eles comparavam aquela energia com o magnetismo, mas eles chamavam, porque era uma coisa que se transmitia de uma pessoa para outra, que era invisível e que tinha uma ação concreta, curativa sobre a pessoa. E eles chamavam de magnetismo justamente porque era algo que se transmitia à distância, que era invisível, mas que tinha um efeito. E eles chamavam de magnetismo animal. Né? Esse é o termo certo. Era com que eles podiam comparar essa força. Né? Hoje Allan Kardec falou fluidos, né? E cabe aí a mesma natureza de fenômeno. Só que existe uma distinção aí, né? Nós temos médiums, curadores ou magnetizadores que têm essa energia neles. Eles têm uma quantidade de fluido, né, muito grande. Então, essas pessoas podem, elas próprias, transmitirem passes e curar. Mas o que dizem os espíritos? Quando você associa isso à prece e traz para o jogo os espíritos superiores, aí sim, você pode ter um trabalho muito bonito. Né? Porque você vai ter associado ao teu magnetismo a energia dos espíritos benfeitores. Então, o trabalho pode ganhar uma dimensão muito maior. Esse é o magnetismo espiritual. Quando nós fazemos a prece e quando nós pedimos ajuda dos benfeitores. Essa energia que nós sentimos, Yuri, quando fazemos uma prece e entramos num estado profundo de concentração, essa energia que nós sentimos brotar em nós como se fosse um campo de energia é o magnetismo. Ok? Então, essa energia é essa energia que vai impregnar o ambiente da nossa casa. É essa energia que vai nos seguir, né, no dia a dia, e as pessoas falam, você parece tão calmo, né, tão tranquilo. Né? Essa energia que nós vamos produzindo, vamos mantendo, vai impregnando, né, as coisas na nossa casa, vai impregnando a nossa roupa, vai impregnando os nossos móveis, porque a gente vai produzindo essa energia, ela é física, né?
e sutil, mas física. E Jesus, Chico, Padre Pio e tantos outros tinham essa energia, eles praticamente viam essa energia, né? Então, eles sabiam concentrá-la, né? Enviá-la. Então, quando você começa a orar por alguém, o que você está fazendo? Você está mandando esta energia que brota, né? E o que dizem os espíritos? Não tenha medo, pode mandar, porque quanto mais mandar, mais vai ser produzido. Porque você está conectado na fonte universal, em Deus. Então, não tem esgotamento, né? Quanto mais você orar pelos outros, mais isso vai ficar forte. E por que as pessoas recebem? Né? As pessoas começam a vir aos estudos, começam a pedir oração, mas a orar juntos. Ah, minha casa melhorou, minha família melhorou, meu amigo, mas só não tem como não melhorar. Né? Porque a gente está convidando, está produzindo essa energia, está convidando os benfeitores para a nossa casa. Porque se você ora, você convida os espíritos superiores. Eu ia falar exatamente isso. Eu trabalhei 2 anos aplicando Reiki. E justamente o que a gente aprende no curso, quando faz o curso de Reiki, é buscar a energia do universo e passar para as pessoas. Mas para isso também as pessoas têm que estar abertas, né? Para sentir essa energia que você traz. E sempre quando eu aplicava o Reiki, que eu punha, né, a minha concentração no universo, obviamente era sempre Deus, né? E isso fazia com que as pessoas que estavam na maca recebendo essa energia, era impressionante como até assim a feição, sabe, da pessoa mudava. E eu abria a minha boca e sem eu encostar a mão na pessoa. Sempre as mãos eu punha mais assim longe, não encostava na pele da pessoa. A única coisa que eu fazia, eu trabalhava junto com cromoterapia. Então, dependendo do que eu sabia que acontecia com a pessoa, eu punha a cor da pedra no chakra da pessoa. Era a única sensação que ela sentia, era desse pezinho da pedra. Enfim, mas o rosto mudava, era impressionante. Pelo fato da pessoa estar aberta também, porque também não adianta a gente orar para uma pessoa, ou trazer essa energia, ou pensar que o universo vai colocar na casa dela toda aquela energia boa, se também ela não está aberta para isso, né? Porque fecha tudo, o bate e volta, né? Quer dizer, não, é como você trancar a tua casa e falar, entra, mas você não destranca a porta, entendeu? Então, eu penso dessa forma também. Sem dúvida, não tem. Se a pessoa não colaborar, né, não tem como, né? Ela pode estar inconsciente de que está recebendo, mas se ela estiver consciente negativamente, é óbvio que fica tudo mais difícil. Né? Mesmo assim, vale a pena orar, né? A gente às vezes tem na casa, né, pessoas que não estão abertas ainda para mudança, para doutrina, mas é aí que nós devemos orar por eles. Né? Porque o famoso ditado da água mole em pedra dura funciona. A gente vai envolvendo a pessoa, né? A gente vai envolvendo a pessoa, vai ficando aquilo acumulado em volta dela. Ela está impermeável, né? Mas a hora que ela dá uma brechinha. A brechinha pode ser uma dor, uma decepção, um sofrimento, um momento de lucidez, né? Não necessariamente uma coisa ruim. Aquela energia pode entrar e ir fazendo um trabalho de limpeza, né? Óbvio, se a pessoa colaborar, isso é muito mais fácil, muito mais bem feito, mas vale a pena sempre orar, né? E por isso Jesus dizia, né, para que nós orássemos pelos nossos inimigos. Porque eles são nossos inimigos, não tem ninguém mais avesso à nossa energia, à nossa presença, ao nosso pensamento, do que o nosso inimigo. É verdade. Mas se Jesus mandou que nós orássemos, é porque ele sabia que isso podia, né, mudar a disposição da pessoa, né? Vamos pedir, então, a Vera e depois a Yuri. Só uma pergunta.
essa oração valeria para algum espírito que a gente acha que está em sofrimento, que não foi uma boa pessoa, porque ele não vai sentir, ele não vai estar aberto, né? Esse espírito não vai estar aberto para receber, mas eu acho que funciona também, não é? Acho não, pode ter absoluta certeza, Vera. Essa prece pode ser a salvação desse espírito se ele tiver em condições de muita dificuldade. E essa prece pode ser o bálsamo que ele precisa no meio do sofrimento. E essa prece pode ser a luz que vai brilhar no momento que ele der uma brechinha. Então, ele vai sentir aquela oração, ele vai sentir aquele envolvimento, o amor daquela pessoa. Por isso que desde os tempos lá da Igreja Católica, muito antigo, era recomendado orar pelas almas do purgatório. Porque já haviam testemunhos, mesmo de muitas dessas almas que voltavam e se apresentavam aos médiuns, que eram santos e outros, para agradecer as orações que os tinham tirado daquela condição. Então, é importantíssimo orar, principalmente se a gente tem certeza que a pessoa precisa. Oi, Yuri. Eu tenho uma pergunta. O princípio vital é a mesma coisa que fluido magnético, César? O princípio vital, ele é mais próprio do organismo. É como se fosse a energia que dá vida ao nosso corpo. Então, algumas pessoas têm esse fluido vital, digamos assim, ele é o combustível que diz quanto tempo você vai viver. Então, o fluido vital, ele se renova, você pode renová-lo. Você pode, a respiração, você sabe aquilo que os indianos chamavam de prana? Uhum. O prana, essa energia que vem do sol, que vem da natureza, tá no nosso corpo, E a gente já traz com a gente uma certa quantidade no perispírito, que vai sendo também, como se a gente transmitisse para o corpo a capacidade de absorver mais ou menos essa energia. Mas ela vai nos acompanhar a vida toda. E você, se você respira bem, se você se alimenta bem, se você toma sol, se você é uma pessoa que se cuida, que ora, essa energia toda vai circulando e vai te mantendo em saúde. Então, a energia vital é essa energia que, na verdade, é própria do corpo, que alguns de nós podemos ter numa grande quantidade, também podemos manipular para enviar para uma pessoa doente. E não precisamos ter medo, porque quanto mais você for capaz de doar, mais você vai receber. Tem muita... É ela, César, então, essa energia vital, que faz, por exemplo, o corpo viver, o material aqui viver? É essa energia. E, na verdade, é essa energia que os médicos e a medicina não conseguem explicar, E ela vem do fluido universal também. E qual que é a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? Vitalidade. Os órgãos mortos, mas são órgãos, eles estão, até 2 minutos atrás eles estavam funcionando, por que parou? Então, a gente, essa energia vital, esse combustível, esse impulso que dá, esse fogo que fica aceso, a nossa vida toda e que dá vida, que faz o nosso corpo viver. E essa energia vem também do fluido universal, hoje. Sim. E aí, um dia a gente poderia fazer, um estudo mais elaborado de fluido universal, tudo mais. Mas são formas diferentes de energia. Agora, o magnetismo, ele vem em parte também do corpo, porque ele está associado um pouco a esse fluido vital, mas é da alma, é do perispírito. É algo que é próprio da alma, que se manifesta, que está vivo também no corpo, porque nós somos uma unidade, não dá para separar num momento a pessoa do corpo, do espírito do perispírito. Nós somos uma unidade. Mas o magnetismo, ele é próprio do espírito. Como é que eu sei isso? Como é que ele é próprio do perispírito?
Porque quando eu envio essa energia para alguém, eu envio e ela recebe no perispírito dela. E ela pode estar a 2.000 quilômetros daqui. Então, é uma energia que viaja, né, como a luz, por exemplo, que nós chamamos de magnetismo, mas é uma energia que não tem necessariamente a ver, né, com esse fluido vital. Tem relação, mas não é a mesma coisa. E esse magnetismo é o mesmo que quando a gente já viu, por exemplo, na televisão, que a pessoa pega até uma colher na mão e ela com o olho consegue dobrar. Isso é fraude? Isso aí, Fábio, se o fenômeno for verdadeiro, é óbvio que tem a ver com isso, né? Mas tem muito mais coisa nisso que a gente não vai ter tempo aqui para estudar. Por exemplo, o controle que o espírito tem sobre a matéria. Então, muitos desses fenômenos, por exemplo, como Jesus conseguiu levitar? É um controle que se tem sobre a matéria. Ele anulou a gravidade, de algum modo que nós não sabemos. Né? Então, tem coisas aí que nós não sabemos. Mas a matéria, né, como diz Ernesto Bozano, ela obedece ao espírito. Ela obedece à vontade do espírito. E a questão é que nós não sabemos usar esse poder. Graças a Deus, né? Porque senão, cada vez que a gente fica bravo e fala, eu mataria aquele fulano, ele morreria. A gente mataria mesmo, né? Porque a gente estaria usando esse poder, a gente faria um estrago, né? Seria um morticínio esse planeta. Então, graças a Deus que a gente não sabe usar. Mas, o que a Giovana falou, né, da gente, por exemplo, no que isso implica, né? Ela falou, nós temos que desenvolver isso. Jesus falou que está em nós, mas nós somos pequeninos. Bom, eu não posso curar um leproso, mas eu posso ter menos gripe. Eu posso ser a pessoa que, quando abraça um filho, pode mantê-lo em saúde. Eu posso ser a pessoa que me mantenha num estado de fé, de elevação, e a doença que pega todo mundo não me pega. E se me pega, eu saro rápido. Porque o espírito manda na matéria. E o dia que nós percebermos e descobrirmos isso, nós teremos um controle sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar. Né? Por que algumas pessoas... você tem alguns monges budistas, né, que viveram até 90 e poucos, né? E aí um dia ele fala, acabou, né? Amanhã eu estou indo embora. Né? E muitos monges e muitos santos cristãos viveram a mesma experiência. Porque ele sabe, ele conhece, aquilo não é um mistério para ele, não é um segredo, ele sabe quanto tempo, né? Alguns santos prediram, né? O dia em que eles iriam morrer. Às vezes até com a hora, né? São João da Cruz, por exemplo, ele perguntou, né? Ele estava já muito doente, ele perguntou que dia é hoje. É tal dia. Então não é hoje, é amanhã. Ninguém entendeu o que ele estava falando. Né? Aí durante o dia ele perguntou que horas são. Vai tocar a Ave Maria daqui a pouco nos sinos da igreja. Ele falou, então, meus queridos, eu estou me despedindo de vocês, porque a minha hora chegou. Acabou de tocar o sino da igreja, ele partiu. O Chico, né, eu vou morrer num dia em que todo mundo vai estar feliz. Né, porque aí eu posso morrer em paz. Ele já sabia, né? Então, aquele dia, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Mal saiu nas notícias. Ninguém queria nem dar uma notícia daquela. Né? E ele morreu em paz. Porque imagina a comoção que seria, num dia normal no Brasil, a morte do Chico. Então, há coisas, né? Há muitas coisas que nós somos cegos ainda. Né? Há muito mais mistérios, né? Entre o céu e a terra. Mas se a gente viver nesse estado de fé, a questão é a seguinte, eu não preciso entender. Entender é um exercício que nós fazemos para crescer, para melhorar, para ajudar a nós mesmos, os outros. Mas se eu não entender nada, né? Se eu for aquela senhorinha simples ou aquele trabalhador rural lá no fim do mundo, no Maranhão,
mas eu tiver fé, a mágica acontece. Então, só precisa isso. Porque a usina de força da providência divina, ela está ligada o tempo todo. A usina de força, ela está ligada o tempo todo. A prece, Yuri, né? Quando a Yuri falou da prece, a prece é o fio que liga, né? A fé é o fio que liga essa tomada. Então, é por isso que eles insistem, né? Ore, ore, né? Ore para valer, ore com o coração, ore com o sentimento, né? Porque nesse momento, você conecta. Deus está presente no universo todo, o tempo todo. É muito bonito, né? Olha, e eu vou falar uma coisa, eu tenho um exemplo na minha família. O meu pai, há 5 meses, ele fez 95 anos, exatamente nessa passagem do aniversário dele, ele operou um câncer do intestino. E ele falava assim para mim: não fica preocupada, minha filha, vai dar tudo certo, tenha fé. Ele está ótimo, de 95 anos. Gente, uma fortaleza, bem-humorado, alegre, e ele tem fé, sempre teve. E a palavra que ele usou a vida inteira para mim, para os meus irmãos, é: não se preocupe, vai dar tudo certo. Na vida inteira ele falava para a gente isso. Quando a gente vinha assim colocar alguma coisa: ai, pai, calma, minha filha, tenha fé, vai dar tudo certo. E deu para ele com 95 anos. Ele até está com uma bolsinha, ele usa, né? E ele é alegre, ele é feliz, olha, ele é uma lição de vida e de fé. Meu pai, com 95 anos. Para fechar isso. hoje a nossa noite com chave de ouro. Sem dúvida. Nós vamos ter problemas, né, gente? Nós vamos ter doenças, problemas. É parte da natureza da matéria, né? Nós estamos num mundo imperfeito, mas se a gente viver nesse estado de confiança em Deus, de confiança na providência, de confiança naqueles que velam por nós todos os dias, né? Nós abrimos o caminho para essa força. Então, eu posso ter a maior doença do mundo, mas eu vou, né, atravessá-la da melhor maneira possível para o meu karma, para a minha situação, para a minha evolução. Então, é estar o tempo todo nesse estado, né? Não importa a idade, não importa o momento, se a gente confiar em Deus, confiar na providência, né, e ir aprendendo a fazer isso. Nós temos que aprender a fazer isso. A gente sempre acha que vai resolver as coisas, nós não resolvemos nada. Né? A gente faz um esforcinho, mas se a gente abre, né, a comporta, a força vem, a energia vem, né, a luz vem. Então, aprendamos, né, a usar isso. Não vamos conseguir curar um leproso amanhã cedo, mas a gente já pode ter menos gripe, né? Já pode ter uma saúde melhor, já pode viver com mais alegria, já pode, né, como eu disse, quando abraça um filho, né, ele pode melhorar da febre que está tendo, né? A gente já vivenciou esses fenômenos. Uma mãe, né, preocupada, amorosa, né, abraça um filho febril e daí a pouco ele está melhorzinho. Então, isso está em nós, né? É só a gente começar a despertar para a vida, para a beleza, para Deus, né? E isso vai fazendo parte da nossa vida, né? Mas muito bom, graças a Deus. É vasto, né, o assunto, óbvio que a gente tocou em muitas coisas, em vários aspectos, né? Tem muita coisa técnica aí, mas eu acho que o importante nós entendemos, que não é preciso entender tudo. Nem tem como. E nem tem como, nem tenhamos essa pretensão, né? Sejamos humildes. Tem muita coisa aí, mas acho que a gente entendeu o mais importante. Está bom, vamos fazer a nossa prece, então, né, para agradecermos.
Querido Mestre Jesus, Divino Sol, luz bendita, que nosso Pai Celestial acendeu nas nossas vidas. Nos dirigimos, Senhor, ao Teu amor, à Tua grandeza, à Tua compaixão pelas dores e sofrimentos que carregamos ainda conosco. Como aquela mulher, Senhor, nós nos aproximamos. Temos sangrado no desespero, no egoísmo. Há muito temos sangrado, Senhor, perdendo a energia sagrada da vida por causa do nosso orgulho. Como aquela mulher, Senhor, nós tocamos Teu manto, tocamos Teus pés e pedimos que o Senhor nos abençoe, que possamos sair das trevas e que aqueles que lá se encontram possam ver a Tua luz. Que eles, Senhor, possam ver a Tua luz, como nós vemos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, para que a saúde inunde nossas vidas, para que a luz se acenda nos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a confiar nossas vidas ao Teu amor e a não termos mais a pretensão de saber, de fazer, de querer. Que aprendamos a seguir, a obedecer, a atender ao Teu apelo. Que nos esvaziemos, Senhor, das nossas misérias, para poder acolher o líquido sagrado da vida, da fé, do amor, nos nossos corações, ainda tão necessitados. Obrigado, Senhor, pelo carinho destas presenças de luz que o Senhor nos envia. Que as orações que fazemos nesta noite possam envolver nossos lares, fortalecer nossos entes queridos, dar-lhes vida, vitalidade, bom ânimo, coragem, lucidez. Que estas orações, Senhor, sejam levadas e distribuídas pelos corredores dos hospitais, das prisões, dos asilos, dos orfanatos. Que elas possam, Senhor, cair como luz sobre os corações daqueles que estão trabalhando, se esforçando, lutando, aqueles que estão, como nós, acordados para o Teu amor. Fica conosco, Senhor, que esta imensa compaixão do Teu amor possa guiar nossos passos pelos caminhos da vida. Tende misericórdia, compaixão e piedade, e guia, Senhor, nossas vidas pequeninas. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, hoje e para todo sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre. Boa noite.